Perdão, é primeiro, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós clamamos mais uma vez pela tua misericórdia. Fala conosco, fala com cada um que está aqui para ouvir essa palavra. Fala com cada um que vai ouvir essa palavra depois, na gravação, e todos aqueles que nos acompanham agora à distância, que o Senhor venha nos alimentar nessa noite. E não só isso, meu Pai, mas que o Senhor venha mudar algo em nós, no nosso coração, na nossa mentalidade, no nosso jeito de ser, na nossa atitude, meu Pai, para que cada vez mais a gente seja a igreja dos teus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vocês já me ouviram falar a seguinte frase, é uma frase muito conhecida essa que eu vou dizer, e a gente fala normalmente em cultos onde a ênfase é o trabalho missionário. E a frase é o seguinte: a luz que ilumina mais longe é a luz que brilha mais perto. A igreja de Jesus é chamada no Novo Testamento de candelabro de ouro. O candelabro era um instrumento de iluminação, aqui no início da era cristã, em toda a antiguidade, aliás, até um dia desses, antes de inventarem energia elétrica, ou antes da energia elétrica chegar em muitas casas, o que se usava era basicamente essa tecnologia, uma lamparina. O azeite era queimado e aquilo produzia luz. Eu usei isso muito na minha infância, quando eu ia visitar a minha avó ou minha tia na roça, que não tinha rede elétrica nas regiões rurais, e a gente usava isso. E a igreja é como um candelabro de várias lâmpadas, várias lamparinas, e que ela ilumina, ela tem a responsabilidade que Jesus deu a ela, de brilhar na sua região. Mas entenda, a luz que ilumina mais longe é aquela que brilha mais perto. Eu aprendi isso desde criança. E uma igreja que a mensagem que ela carrega consegue alcançar lugares mais distantes, significa que aquela igreja é uma igreja que brilha bem. É como um farol que está iluminando os barcos que estão vindo lá longe. Você chega, você vê de longe só aquele pontinho de luz, mas quando você chega perto, você percebe que é uma lâmpada potente, um holofote poderoso. Nós temos algo a aprender sobre esse tipo de igreja nessa noite. E lembrando que igreja não tem a ver com instituição, não tem a ver com prédio, tem a ver com eu e com você. Então, toda vez que você ouvir uma mensagem sobre a igreja de Jesus, você não deve projetar isso em outra pessoa, em outra comunidade, você deve olhar para você mesmo que entende que faz parte do corpo de Cristo.
Irmãos, o texto que nós lemos fala de uma igreja que estava lá na cidade de Tessalônica. A gente vê no livro de Atos como essa igreja começou, lá no capítulo 17. E aqui nós vemos algo muito bonito. O irmão Paulo, que pregou o evangelho para esse povo e plantou essa igreja, ele falava com muita satisfação desses irmãos. Ele dizia: eu agradeço sempre ao Senhor por causa de vocês. Que coisa boa quando um líder pode olhar para o seu povo com satisfação, com alegria. E ele fala assim: eu agradeço ao Senhor, e eu quero que vocês saibam que a palavra de Deus está sendo pregada, não só aí na região, ao redor de onde está a igreja de vocês, mas está sendo pregada em todo lugar, por causa de vocês. E quando a gente chega para pregar em algum lugar, a gente não precisa nem dizer muita coisa, porque eles é que vêm dizer para a gente do que Deus está fazendo no meio de vocês. Olha que coisa forte. Todo mundo sabia que o amor deles era operoso, era algo que era colocado em prática, em obras. Era um povo que vivia na esperança da volta de Jesus, de forma muito forte, muito vibrante. E meus irmãos, esse texto especificamente que nós lemos, ele destaca 3 coisas para a gente, que a gente precisa aprender com essa igreja, que tem a ver com esse brilho mais longe, que Paulo associa uma coisa com a outra, quando ele vira e fala assim: olha, em todo lugar está sendo pregada a palavra de Deus por causa de vocês, e o que eu escuto e ele fala 3 coisas, e a primeira coisa que ele fala assim: todos falam da nossa entrada com vocês. Ou, numa tradução que algumas Bíblias de vocês vão trazer melhor, dizendo, da nossa acolhida no meio de vocês. O que isso quer dizer, irmãos? Quando Paulo chegou nessa cidade, ele primeiro foi na sinagoga dos judeus. Era a estratégia que normalmente ele usava. Ele chegava, abria texto do Antigo Testamento, explicava a respeito das profecias de Jesus e falava que Jesus já tinha vindo, tinha morrido pelos nossos pecados e tinha ressuscitado. E alguns criam, mas normalmente o que acontecia é que botavam ele para correr. E aqui, na cidade de Tessalônica, não foi diferente. Só que o que acontece? Alguns poucos judeus creram, mas muitos gentios daquela cidade creram. E não só creram, mas eles acolheram bem o apóstolo Paulo. Tanto que quando a perseguição veio sobre aquela igreja, eles deram um jeito de fazer com que o apóstolo Paulo saísse, fugisse dali. E isso ficou tão marcado, meus irmãos, que essa relação de amor que eles tinham, de acolhimento, era algo que foi espalhado por todo lugar. As pessoas criam na palavra de Deus por causa desse testemunho. A primeira coisa é que essa igreja era uma igreja acolhedora. E a gente precisa ser, e cada vez mais, uma igreja acolhedora. Eu não vou me demorar muito tempo nesse primeiro tópico, mas eu quero dizer algo para vocês. Existem ambientes que a gente chega e que a gente não se sente bem acolhido. Eu quero que você entenda que existe uma mentalidade no meio das igrejas que precisa mudar. E a mentalidade é a seguinte: algumas pessoas olham para um ambiente da igreja e pensam o seguinte: nossa, esse povo dessa igreja não está me acolhendo direito. As pessoas dessa igreja não estão me acolhendo como eu gostaria de ser acolhido. Alguém não me deu um bom dia, alguém não me deu a paz do Senhor, não pegaram o meu endereço, ou se pegaram, nem entraram em contato, e qualquer coisa desse tipo, sabe? Eu não me senti bem acolhido nesse ambiente. Eu quero dizer para você que se existe esse tipo de sentimento no seu coração, não estou falando a respeito dessa igreja, em qualquer lugar que você chegue, ainda há dentro de você um cliente gospel. Você ainda não pensa como igreja, você pensa como cliente. Porque o cliente chega num ambiente, numa igreja, e ele quer ver os produtos que são oferecidos. Ele bate o olho no estacionamento da igreja. Ele olha para o ministério de crianças para ver se ele vai poder botar os filhos dele ali. Ele olha para as coisas: aqui é grande, o som é legal, não gostei disso, o pregador tal coisa. Por quê? Porque ele é um cliente atrás de produtos que ele quer consumir, porque a mentalidade dele é consumista.
Mas alguém que é a igreja de Jesus, que entende que há um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Quando entra no ambiente, ele pensa, eu preciso acolher. Se a igreja de Jesus precisa ser acolhedora, eu sou a igreja de Jesus e eu preciso acolher as pessoas. A responsabilidade é chamada para a gente. Isso a respeito de acolhimento e a respeito de qualquer coisa. O cliente bate um olho numa comunidade de fé e ele vê o que está sendo oferecido. Um servo do Senhor olha e vê a oportunidade de serviço. Olha e vê quanta coisa eu poderia fazer nesse lugar. Quanta coisa eu poderia viver junto com esses irmãos. Então entenda, você quer que a luz dessa igreja brilhe longe, ela vai brilhar perto aqui, sabe como? Você precisa ser alguém acolhedor. Você, igreja de Jesus, precisa ser um povo que abraça, que acolhe, que se preocupa com o outro. Eu disse que não ia demorar muito nesse ponto, então eu já vou passar para o segundo, que é um dos mais fortes nesse momento para a gente. O apóstolo Paulo diz o seguinte, e de como vocês foram livres, né? Saíram da idolatria e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma igreja que brilha forte, a ponto de ser comentada à distância, é uma igreja totalmente liberta. E liberta sabe de quê? Da idolatria. Talvez você pense assim, como assim, pastor? Igreja evangélica não tem ídolo? Porque evangélico gosta de pensar da seguinte forma, ídolo é coisa daquele pessoal lá da outra denominação, que tem imagem e bota vela e ajoelha diante da imagem e faz pedido e essas coisas, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, todo ser humano é idólatra. O homem sem Deus, ele procura um ídolo para ele. E pasme, aqueles que já têm Deus, eles precisam vigiar, porque a idolatria é uma coisa que está sempre assim, ó, rodeando a gente. E você vai entender isso, como isso é perigoso, e como pode existir ídolos na sua vida, e como isso impede o Espírito Santo de agir plenamente em você e a partir de você. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que conseguiu se libertar desse veneno, e por isso a luz dela brilhava tão forte e ia tão longe. Uma libertação completa, meus irmãos. Idolatria é uma coisa muito séria. Quando você olha os textos da Bíblia que tratam a respeito desse assunto, ou seja, quase que a Bíblia inteira, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus está combatendo a idolatria. As coisas que a idolatria carrega são coisas muito terríveis. Idolatria atrai ira de Deus sobre o povo, idolatria atrai miséria sobre o povo, idolatria atrai doença, idolatria atrai demônios sobre a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que por trás de cada ídolo existe um demônio. Idolatria é uma coisa que o povo de Israel até certo ponto conseguiu se libertar dele, e a igreja cristã foi ali, começou debaixo dessa base de que existe só um Deus, e que você não deve fazer imagens, se curvar a ela, mas não demorou muito, no início da história da igreja, as coisas começaram a desandar sim, e aquelas pessoas que viviam de fazer imagens de deuses, e viram seu comércio despencando, começaram a fazer imagens dos irmãos da igreja que tinham morrido. E o povo, meus irmãos, como eu disse, todo ser humano é idólatra, isso é um perigo. A partir do momento que se tem algo ali, começa a conversar com aquilo, começa a se aproximar, daqui a pouco está fazendo oração, daqui a pouco está pagando promessa e todo tipo de coisa que a Bíblia chama assim de idolatria. Isso é um perigo muito grande, mas eu digo para vocês mais uma vez, eu não estou falando para quem faz essas coisas, eu estou falando para um povo evangélico. Eu estou falando para a igreja de Jesus que entende já esse princípio. Irmãos, a idolatria é algo que te persegue de perto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, tem 2 versículos ali que são muito famosos, que eu tenho certeza que você já ouviu. Um diz assim, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Quem já ouviu esse versículo, levanta a mão. Quem se lembra dele na Bíblia? Pode abaixar.
Agora o da sequência dele, também muito famoso, diz mais ou menos assim: não vem sobre você nenhuma tentação que não seja humana, porque Deus, Ele é justo, Ele não vai deixar que você seja tentado acima daquilo que você pode suportar. Quem se lembra desse versículo, levanta a mão. Agora, quem se lembra do que vem depois? O versículo que vem na sequência diz assim: portanto, vixe, já começou um portanto aí. O que é que o pastor Clériston sempre fala para vocês? Vigiem as conjunções nos textos bíblicos. Quando você quer interpretar um texto, observe as conjunções, aquilo que costura um versículo no anterior. Quando você estiver bem velhinho, você vai lembrar, vai abrir a sua Bíblia, vai ler e vai pensar assim: o meu pastor sempre mandava eu olhar as conjunções. Tem um portanto ali, fica atento, tem a ver com aquilo que acabou de ser dito. Portanto, fujam de toda idolatria. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não vem sobre vós tentação acima daquilo que você pode suportar. Portanto, fuja de toda idolatria. Ele estava falando, meus irmãos, principalmente, do risco que o servo de Deus tem de cair em idolatria. Que a pessoa pode ser tentada fortemente, a ponto de querer dizer: foi mais forte do que eu. Alguém que se julgava de pé, de repente corre o risco de cair, e cair em quê? Idolatria. Idolatria. E o que é idolatria, meus irmãos? É toda vez que a gente coloca sobre a nossa vida algo mais forte, mais importante do que Deus. O lugar que deveria ser ocupado simplesmente por Deus, acaba sendo ocupado por algo, por alguma outra coisa. E, meus irmãos, por trás de cada ídolo há um demônio. Você pode fazer, de repente, não faça isso, tá? Estou falando hipoteticamente. Você pode fazer uma estatuazinha do pastor Clériston, imprime lá na impressora 3D, pessoal, tem gente que faz, né, de chaveirinho. Se você botá-la na sua casa e começar a conversar: pastor, fala aí com Deus para mim, pastor, e não sei o quê, e começar a conversar com aquilo, por trás daquela estátua do pastor Clériston tem um demônio. Eu não tenho nada a ver com isso. Sou um homem de Deus, eu não sou um demônio. Mas toda vez que se instala uma relação de idolatria, acabou, já era. Mas o que isso tem a ver com você? Vou te falar, meu irmão. Jesus falou que existe um tipo de idolatria muito forte, que compete diretamente com Deus na sua vida, que é a idolatria ao dinheiro. Quando Jesus diz: não se pode servir a dois senhores, todo mundo se lembra desse versículo. Ele está falando disso. Você não pode servir ao Senhor e às riquezas. Irmãos, tem muito pobre idolatrando as riquezas. Nem riqueza tem, mas está idolatrando as riquezas. Como assim? Porque riquezas têm a ver com os recursos financeiros desse mundo. Então entenda, toda vez que você coloca o centro da sua vida no trabalho e não no reino de Deus, você já caiu em idolatria. Toda vez que você deixa de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e começa a buscar as coisas desse mundo, correr atrás de pagar suas contas, de fazer isso, de fazer aquilo outro, e o reino de Deus vai ficando em escanteio, presta atenção, idolatria já entrou na sua vida. Um demônio chamado Mamon já tomou conta de você. Você pode estar pobre ou pode estar rico. O Senhor da sua vida se chama Mamon, o demônio das riquezas. É isso que Jesus estava dizendo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você quer ver um outro exemplo de idolatria muito terrível? A idolatria do seu próprio ser. Uma idolatria chamada de egolatria. Tem muito ateu, idólatra. Mas eu não acredito em divindade nenhuma. Mas você é o seu Deus. E os seus desejos é que governam você. Você é um idólatra e continua traindo demônios sobre a sua vida, ainda que você nem acredite nisso. Quer ver um exemplo forte? Tem um texto muito conhecido lá no início de Romanos, que fala a respeito das perversões e desvios da sexualidade humana. Deus criou o homem, criou o sexo, e criou para ser praticado dentro do casamento, homem e mulher.
E esse texto vai dizer para a gente de algo que não está em conformidade com esse princípio. É um texto muito polêmico nos dias de hoje, porque trata de homossexualidade, e isso é uma coisa que o mundo não quer que a igreja nem converse a respeito disso. Mas, irmãos, a Bíblia chama de pecado, a Bíblia não chama de doença. A Bíblia não chama de um monte de coisa aí que os malucos, homofóbicos desse mundo chamam. Chama de pecado, como qualquer outro pecado. Mas sabe qual é a raiz desse pecado? Segundo o texto do início de Romanos, idolatria. O texto fala que essas pessoas acabam amando mais a criatura do que o Criador. E por isso Deus os entregou a esses desejos. E toda vez que uma pessoa começa a amar mais a si mesmo, amar mais a outra pessoa do que a Deus, você sabe o que acontece? Ela vai idolatrar os seus desejos. É por isso que hoje as pessoas têm tanta dificuldade para aceitar o Evangelho puro e simples, porque confronta a carne. O Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que as pessoas respondem é: mas e quando der vontade? Mas a carne é fraca? Como assim negar a si mesmo? Eu não sou casado e eu quero fazer sexo, e aí? Irmãos, uma pessoa que tem Jesus como Senhor, que não tem ídolo sobre a vida dela, ela obedece o seu Senhor. Mas se o seu sexo, se o seu órgão sexual é o ídolo sobre a sua vida, ele vai obedecer o seu ídolo. Ah, mas eu sinto desejo desse jeito, irmãos. Tem gente que tem todo tipo de perversão maluca. Você, o tempo todo a Bíblia vai dizer, você precisa dominar os seus desejos e não ser dominado por ele. Desde lá do início, no primeiro assassinato que aconteceu na história, eu já preguei a respeito disso. Deus vira para Caim e fala: Caim, o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Presta atenção, Deus sabe que Caim vai assassinar Abel, e o que ele faz? Nada. Ele não impede Caim de matar o próprio irmão, como ele não te impede de fazer as coisas que você faz. Você tem liberdade para andar errado, você tem liberdade para andar no erro, você tem liberdade para servir qualquer ídolo e demônio desse mundo, o problema é seu. Mas ele alerta, e ele fala o seguinte: olha, o pecado está aí à porta, o seu desejo é contra você, o seu desejo está aí para destruir a sua vida. É do coração do homem que saem todas essas coisas terríveis. Mas olha, a ti cumpre dominar o seu desejo. Uma pessoa que tem o Deus vivo e verdadeiro como seu Deus, ela serve a esse Deus, ela não serve o seu desejo. Toda vez que você coloca a sua carne como centro das suas decisões, eu vou fazer isso não é porque Deus quer, porque eu quero, porque eu estou com vontade. Entenda, há um ídolo na sua vida e o seu ídolo é você. E por trás de você há um demônio, porque por trás de todo ídolo há um demônio. É isso que Paulo ensina. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia. E olha, nenhuma tentação vem sobre a sua vida maior do que você pode suportar. Deus é justo. Portanto, fugir de toda idolatria. Quem manda em você, meu irmão, não é você. Você entregou a sua vida para Jesus. Você confessou Jesus como único e suficiente, Salvador, Senhor sobre a sua vida. Isso significa que agora é Ele que manda em você. Às vezes a alma da gente quer fazer uma porção de coisa errada. Mas, irmãos, a sua alma não governa mais sobre você. Quem manda em você é Jesus. Para de idolatrar a sua alma. A sua alma às vezes não quer ter comunhão com ninguém. A gente leu aqui que era uma igreja acolhedora. Às vezes a alma da gente está tão doente que a gente não quer ver ninguém, que a gente não quer ser igreja, que a gente quer ficar dentro da nossa casa desigrejado, acompanhando só de longe e olhe lá. Presta atenção, a Bíblia manda você ter comunhão com seus irmãos e você ser alguém que edifica o seu irmão de perto e o seu irmão edifica você.
Quem manda em você não é a sua alma. Você tem um Senhor que morreu no seu lugar. Mata a idolatria na sua vida, porque enquanto houver ídolo dentro da sua casa, vai ter demônio espreitando a sua vida, agindo dentro da sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Você não está numa igreja aqui que o demônio é uma figura poética, não. Aqui a gente expulsa demônio. A gente está acostumado no nosso dia a ver essas porqueiras manifestarem na nossa vida, falarem coisas terríveis, fazerem fenômenos de todo tipo, mas eles saem em nome de Jesus, porque há poder nesse nome. Mas adianta a gente expulsar por um lado e você chamar por outro, porque idolatria faz isso, meus irmãos. A igreja de Tessalônica era uma igreja sarada. E como é que a gente sara disso? Começa a andar na direção de Deus, torne-se na direção de Deus. Qual é a terceira coisa que a igreja de Tessalônica tinha? Vamos ler aqui, versículo 10. Vamos ler a partir do 9, para pegar a linha de raciocínio. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, ou seja, a nossa entrada no meio de vocês, o acolhimento no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, presta atenção agora, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa fé que eles carregavam era tão forte, e mexia tanto com o dia a dia deles, que as outras cidades ao redor sabiam que lá naquela cidade tinha um povo que acreditava nessas coisas. E que coisas são essas? Olha, eles estão aguardando vir do céu o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos, e o nome dele é Jesus. E ele é capaz de nos livrar da ira vindoura. A mensagem do Evangelho completa. Jesus morreu e ressuscitou. E não só isso, ele vai voltar. E nós que cremos nele, vamos ser livres da ira vindoura, ou seja, Deus vai vir julgar a terra, e a coisa não vai estar bonita para o ser humano não, porque vem uma ira por aí. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, sobre todo pecador. Lascou, porque todos pecaram. Quando Paulo chegava para pregar, as pessoas já sabiam dessa notícia, olha, Deus está vindo. O povo lá de Tessalônica acredita muito nisso. Deus está vindo e vai trazer ira com ele. Mas esse Jesus, que é o Filho de Deus, que ressuscitou, ele vai vir e aqueles que creem nele vão ser livres dessa ira. O povo, os tessalonicenses, o povo aqui dessa igreja, eles aguardavam muito a vinda do Senhor. Irmãos, a coisa lá era tão forte, no sentido de esperar a vinda do Senhor. Eles tinham isso como algo tão real, que Paulo precisa escrever mais para frente, se não me engano, na segunda carta. Ele vai dizer que o povo precisava voltar a trabalhar, porque tinha uns preguiçosos no meio do povo, que falava assim, já que Jesus vai voltar, eu não vou trabalhar não, deixa eu deitar aqui na minha rede e puxar um cochilo, chega desse negócio de trabalhar, porque o que adianta, Jesus já está voltando? E Paulo fala, não é assim não, para tudo, acorda esse povo aí, porque aquele que não trabalha, não deve comer, vai trabalhar todo mundo. Irmãos, a sensação que eles tinham de esperança da vinda de Jesus, é algo que a gente precisa imitar. E em que sentido? Eles entendiam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Isso para eles era uma coisa boa, porque eles sabiam que a ira de Deus vem, mas nós fomos salvos dessa ira. Então eu quero falar para vocês duas coisas que a gente precisa saber a respeito disso. A primeira é ansiar a vinda do Senhor como algo bom. Eu disse já algumas vezes e volto a dizer, algumas gerações para trás, muitas igrejas pregavam a volta de Jesus só o lado do terror.
o lado do medo, o lado de ele vai vir, você vai ficar e coisas desse tipo, como se a igreja não pudesse ter certeza da sua salvação. Mas a volta de Jesus para a gente é motivo de paz. As crianças antigamente tinham medo da volta de Jesus, a ponto de ficar olhando para o céu para ver se as estrelas já não estavam caindo. Quantos de vocês não fizeram isso, não é? A ponto, meus irmãos, de uma aluna minha um dia acordou cedo, né, e percebeu que a família dela não estava lá, ela era criança, me contou isso depois, e achou que a família tinha sido arrebatada. Eles tinham ido na padaria e deixaram lá porque ela estava dormindo. Mas o desespero, meu Deus, eu fiquei, porque a vinda de Jesus era uma coisa para botar medo nas pessoas. Olha, é para o mundo temer mesmo, mas o medo pelo medo não faz as pessoas se converterem. O amor realmente é que faz essa transformação permanente, duradoura. Mas entenda, para a igreja de Jesus, embora seja um momento de derramar da ira de Deus, é algo para a gente ansiar, meus irmãos, para desejar. Os meus filhos têm aprendido isso e eu fico feliz de ver como isso tem sido tão natural, o que Deus tem feito nessa geração, que eu acredito que é uma geração que vai viver as últimas coisas, ou pelo menos vai estar mais perto disso que nós. Como eu disse, pode ser a qualquer momento. O André, o meu sobrinho, filho do Clauber, ele tem mania de qualquer coisa que ele está feliz, ele dizer assim, esse é o melhor dia da minha vida. Aí um dia desse, a gente estava aqui na igreja, eu liguei lá para o meu irmão e falei, estou levando as crianças aí. Aí o André falou, esse é o melhor dia da minha vida. Aí engraçado foi a reação do Aleph, porque ele virou na hora e falou assim, o melhor dia da minha vida vai ser quando eu encontrar Jesus. Mas foi com uma pureza, uma naturalidade tão grande, não foi num sentido religioso, de mentalidade programada, não, sabe? Foi de alguém que realmente sabe que isso é uma coisa maravilhosa. E ele contagiou a área nessa, e a área agora, que é mais novinha ainda, né, está com 4 anos, de vez em quando ela fala assim, o melhor dia da vida da gente vai ser quando a gente encontrar Jesus. E ela fala em 2 sentidos, quando eu morrer, encontrar Jesus, ou quando Jesus voltar para me buscar, numa tranquilidade, que é assim que o crente tem que ser, meu irmão. A igreja primitiva comemorava aniversário, não era de nascimento, era aniversário de morte, você sabia disso? Depois que a pessoa morria, eles iam lá, cantavam parabéns, comemoravam um ano depois, porque a pessoa já estava na presença de Deus. Porque sabe que essas coisas são reais. Mas boa parte da igreja moderna não crê de verdade. Não crê. Eu falo para o meu filho, a Bíblia diz que a gente vai encontrar Jesus nas nuvens, a gente vai sair voando. E ele vai vir trazendo aqueles que são dele, está escrito lá na Bíblia. Já pensou, a gente de repente sai voando, e encontra a vovó Cleia lá nas nuvens, que massa! Começa aí o reinado do Messias, e o nosso corpo, como o corpo de Jesus, glorificado, ressuscitado. Aqueles que vão estar vivos no momento, terão o seu corpo transformado. Os mortos vão ressuscitar. Mas, meus irmãos, aqueles que vão estar vivos vão, no abrir e fechar de olhos, Paulo ensina aqui, vão ter o seu corpo transformado, e o seu corpo vai ser como o de Jesus ressuscitado. Irmãos, Jesus sai voando. Jesus atravessa a parede. Era ele, mas tinha uma mudança ali, que as pessoas não reconheciam de cara. As marcas que esse mundo deixou em nós vão ficar para trás, e o nosso corpo vai ser aquilo que um dia Deus planejou para a gente, sem academia e sem dieta. Isso é um ensino que está na Bíblia, o nosso corpo vai ser transformado, nós teremos um corpo glorificado. A gente precisa falar sobre a vinda de Jesus, para resgatar essa fé na igreja, essa esperança. E quando a gente fala esperança, não é no sentido moderno da palavra, de algo remoto, é no sentido original de espera. A palavra esperança vem de espera, é no sentido de uma mulher grávida. Ela não fala assim, eu tenho esperança que um dia meu filho vai nascer. Não fala isso, porque esperança para a gente, no sentido moderno, é uma coisa remota, mas a esperança da volta de Jesus é no sentido que a mulher grávida fala, eu estou esperando dar 9 meses para eu pegar esse menino no colo.
A gente espera ansiosamente, esperança da vinda de Cristo, é isso. É isso que essa igreja fazia. E por que ela fazia? Porque ela entendeu o ensino de Jesus sobre a vinda dele. Eis que venho como ladrão. Você precisa crer nisso de verdade, meu irmão. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Existe muita discussão teológica sobre como vai ser, e os sinais vão ser isso, os sinais vão ser aquilo, e olha lá para os textos de Jesus, irmãos, isso é de propósito. Escatologia, que é essa parte da teologia que estuda isso, é algo confuso e incerto de propósito, sabe para quê? Para pegar todo mundo de surpresa mesmo. Eu me lembro uma vez, no seminário, o professor dando uma aula a respeito disso, e ele falava, essa corrente teológica crê desse jeito, esse pessoal aqui que é dessa corrente teológica acredita dessa forma. Uma irmãzinha que era de uma igreja que pregava certezas, que na verdade eram especulações, mas ela achava que era certeza, se levantou revoltada, porque o meu Deus não é um Deus de bagunça, o meu Deus não é um Deus de confusão, levantou brava e saiu da sala. E a gente ficou assim, eu fiquei rindo daquilo, meu Deus do céu, a pessoa não é capaz de conviver com um pensamento diferente, mas por quê? Você pega uma profecia de Jesus, e ele vira e fala algo do tipo, vou dar poucos exemplos, tá? Não passará essa geração até que isso se cumpre. Um grupo de teólogos analisa lá o texto original no grego e fala assim, essa geração, ele está falando a geração que vai viver os últimos dias. Então isso aqui é a respeito daquela última geração. Outro olha e fala, não, algumas dessas coisas se cumpriram no tempo de Jesus. Então ele está falando da geração dos discípulos dele, essa geração, aqueles que estão ouvindo. E você sabe o que eu entendi disso? Jesus falou mesmo de forma ambígua, para dar para entender dos dois jeitos, sabe por quê? Porque aquela geração precisa entender que é para eles, e a geração de hoje precisa entender que é para hoje. Que é a qualquer momento que pode acontecer. Aí as pessoas pegam um texto aqui, se não me engano, aqui em Tessalonicenses mesmo, que Paulo vai falar sobre o anticristo. Olha, antes da vinda do Senhor vai vir um anticristo, e o espírito dele já está no mundo, ele não se manifestou ainda, porque ele ainda está sendo aprisionado, mas no momento que aquele que está aprisionado soltar, é algo mais ou menos assim, ele vai agir no mundo. E meus irmãos, as pessoas pegam esse texto e falam, aquele que aprisiona, quem é esse? Aí, em vez da pessoa dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, porque a Bíblia não diz o que é. A Bíblia não diz o que é. As pessoas viram e falam assim, não, isso aqui é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo vai ser retirado, então o Espírito Santo vai ser retirado do mundo. Aí começam a criar uma linha do tempo. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E se ele vai ser retirado da terra, nesse tempo ninguém vai poder ter salvação. E começam a criar toda uma narrativa em cima de algo que a Bíblia não está dizendo. Eu posso especular, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho imaginação muito fértil. Mas bater o martelo e dizer que é algo que a Bíblia não está dizendo que é. Pode ser o Espírito Santo? Não sei. Pode ser um anjo que está lá segurando? Não sei. O que eu tenho de concreto para dizer sobre a vinda de Jesus? Poucas coisas. E uma delas é, vai acontecer a qualquer momento. E vai pegar todo mundo de surpresa. E isso é uma mensagem para todas as gerações. E no momento em que as pessoas não creem mais, isso lhe é familiar. No momento em que as pessoas acham que isso é um conto de fadas, um delírio, que acham que Jesus, na verdade, foi um personagem histórico e que aquilo que a Bíblia diz são textos exagerados de um mito, e todo tipo de bobagem que não tem nada a ver com ciência, é mentira de quem não se debruçou sobre os manuscritos, não estudou a história desses manuscritos, não comparou um com o outro, não sabe o quanto de informação real que tem. Mas presta atenção, você que vive experiências com Deus, e o seu Deus é esse Deus da Bíblia, o seu Deus é vivo e verdadeiro, e o que Ele disse vai se cumprir. Ele vai voltar, e Ele vai vir como ladrão, e vai pegar todo mundo desprevenido, de surpresa. Espero que para você seja uma surpresa boa, porque para mim vai ser. Quando a igreja tem esse entendimento que é daqui para ali, o dia a dia é diferente. Por quê? Porque ela sai para trabalhar. Aquele que não trabalha, não coma. Então a gente
faz as coisas dessa vida como se fosse demorar muito. Mas a gente vive as coisas espirituais como se fosse daqui para amanhã. Vou dar um exemplo para vocês. Essa igreja aqui está fazendo 7 dias de oração e jejum pela conversão das pessoas. Você sabe por quê? Se Jesus voltar daqui para há 7 dias, essas pessoas que a gente sabe que não obedecem o evangelho do Senhor, está aqui nesse mesmo livro. Na verdade, acho que na continuação dele, no segundo, eu preguei há poucos dias atrás sobre uma coisa chamada inferno. É outro assunto que o povo não gosta de tocar, mas está escrito aqui: todo aquele que não obedece ao Senhor, todo aquele que não obedece o evangelho do Senhor, é para lá que vai. E se você realmente crê nisso, você não fica empurrando a salvação da sua família com a barriga. Você sabe que o seu marido está indo para o inferno, você sabe que seus filhos estão indo para o inferno, você sabe que os seus amigos estão indo para o inferno, e o que você faz? Continua a sua vida um dia depois do outro, como se nada tivesse acontecendo? Não. Ele pode voltar em menos de 7 dias. Mas e os sinais, pastor? Irmãos, como eu disse, tem muita coisa que, dependendo da interpretação, já pode ter acontecido, já se cumpriu. Existe muito pouco, eu não vou entrar em detalhes aqui, o propósito não é esse. Que a gente pode olhar assim: opa, está faltando esse detalhe. Coisas mais cósmicas, tipo queda de meteoro na terra e coisas desse tipo que a gente vê ali no Apocalipse, mas já é a retinha final. E pode ser que não dê tempo. Uma igreja que entende que Jesus vai voltar a qualquer momento, ela se move de um jeito diferente, ela ora de um jeito diferente, ela prega a palavra de um jeito diferente, ela convida pessoas para o culto de um jeito diferente, ela não procrastina a sua responsabilidade. O que é procrastinar? Que palavrão é esse? Procrastinação é quando uma pessoa começa a deixar para depois aquilo que deve fazer agora. E, meus irmãos, a gente faz isso? Claro que faz. A gente precisa começar as células. Ele está chegando o final do ano. E alguns falam assim: não, mas eu não vou começar agora em dezembro, porque depois vai parar entre Natal e Ano Novo. Aí janeiro o pessoal está mais com a família, de férias e tal, e não sei o quê, então não vou começar por agora não. E depois tem o carnaval. O Brasil só começa depois do carnaval. E assim, meus irmãos, o ano da gente fica desse tamanhozinho. E se Jesus voltar no início de dezembro? E se o festival da dança, né, for acontecer lá no céu, já diante do Cordeiro? Vocês querem ver como é que eu criei Nárnia? Vem cá, vem cá. Já pensou? E se for daqui para ali, meus irmãos? Uma igreja que vive a esperança da volta de Jesus não enrola para fazer o trabalho de Deus. Para de dar desculpa. Deixa a luz do céu brilhar. A gente vai caminhar sendo uma igreja mais acolhedora. Você vai ser alguém acolhedor. Você. Não é para olhar para o outro, não. Em nome de Jesus, nunca fale mal de outra igreja aqui nesse lugar. Igreja de Jesus. Estou falando de seita, de igreja do diabo e coisas desse tipo, não. Igreja de Jesus. Não levante a sua voz para falar mal de igreja nenhuma. Não afaste a presença do Senhor. Não levante a sua voz para reclamar do seu irmão. Não afaste a presença do Senhor. O Espírito Santo é muito sensível. Seja você alguém acolhedor, você. Seja totalmente liberto de idolatria. Seja Jesus o Senhor da sua vida de forma completa, absoluta, que Ele mande em você mais do que os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades. Se volte completamente para o Deus vivo e verdadeiro e viva cada dia nessa expectativa. Será que é hoje que Ele vem? Será que é hoje que o meu amado vai vir? Será que é hoje que o meu corpo vai ser transformado, glorificado? Será que é hoje que eu vou estar ali com Jesus? Eu quero ser essa igreja. Eu quero que as pessoas falem por aí, igual falavam da igreja aqui dos Tessalonicenses.
Eu quero que quando um evangelista for pregar o evangelho, as pessoas façam igual faziam com Paulo. É aquele negócio que o pessoal lá de Tessalônica crê, eu quero esse negócio aí, fala para mim. Quando alguém sair para pregar o evangelho por aí, é aquela fé do povo lá de Nova Almeida. Beleza, fala mais que eu quero receber, eu quero crer. Uma luz que brilha longe, é isso que eu quero para a gente. Amém, vamos orar. Eu quero que você ore nesse momento, primeiramente pela sua vida. Se coloca em pé. Tem algum tangedor aí presente? Tem não, vamos orar. Tá chegando ali. Adora ali, João. Instrumentalmente. E você, meu irmão, vai orar sobre essas 3 áreas da sua vida. Sobre essas 3 características de uma igreja que brilha forte. Que você seja alguém que acolhe, que Jesus realmente reine hoje sobre você, completamente sobre você. Que você seja livre de qualquer idolatria na sua vida. E que você viva essa esperança viva da vinda de Jesus. Eu vou ministrar algo sobre a sua vida, mas eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Se renda a Ele, se entregue. Pai, derrama o teu amor sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre cada um, até aqueles que nos visitam nessa noite, que eles saiam daqui com a porção maior do teu amor, meu Pai, que eles sejam aqueles que acolhem o Senhor, nos outros, nos irmãos, que amam ao Senhor, no seu próximo, como a gente tanto fala aqui, que a gente não seja preocupado com ser agradado, mas que a gente procure servir, meu Pai. Meu Deus, com relação à idolatria na nossa vida e com relação à Tua vinda, eu quero que o Senhor entregue algo ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor derrame sonhos sobre cada um de nós. E quando a gente for dormir, meu Pai, nessa noite e nas próximas, que a gente tenha sonhos proféticos e que a gente se lembre, que a gente sonhe com a Tua volta, meu Pai. Que a gente sonhe com a Tua vinda, que a gente se veja no grande dia, em sonho, e não um sonho qualquer, um sonho revelado pelo Senhor, com informações reais, um sonho profético, que a gente veja aqueles que estão se perdendo, para que a gente tenha desejo de fazer algo, meu Pai. E eu peço mais, Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco em sonhos, onde está a idolatria na vida da gente, onde ela tem espreitado a nossa vida, ou quem sabe na vida de muitos, onde ela já tem entrado. Nós queremos ser um povo totalmente liberto. Nos mostra, Senhor, nos mostra de uma forma muito clara, muito viva, onde estão os nossos erros, onde estão as nossas falhas, onde nós não temos deixado o Senhor reinar em nós. Meu Pai, para que o Teu poder em nós seja muito forte, para que a Tua luz em nós seja tão forte, que brilhe em todas as direções, e que brilhe até os confins da terra, meu Pai. Aviva o Teu povo com a Tua presença, aviva o Teu povo com a Tua presença, vem com o Teu quebrantamento, meu Pai, e nos move, e nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, meu Pai, ser conhecidos no inferno, meu Deus, como uma igreja que dá trabalho para eles. Queremos, meu Pai, ser conhecidos nessa terra como uma igreja que ama aqueles que precisam de amor.
Queremos ser conhecidos nessa terra como um povo que realmente crê naquilo que prega e vive completamente aquilo que prega, meu Pai. Cada pessoa que faz parte dessa comunidade de fé, dessa família de fé, bem como aqueles que estão se achegando, meu Deus, que todos eles sejam alcançados nessa oração. Que o Senhor nos tome, que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Lembre-se que domingo, 9 horas da manhã, temos outro culto. E no domingo à noite, às 19h30, temos um belo culto que vamos prestar ao nosso Senhor aqui.